insistir em mostrar para a sociedade os resultados do que aconteceu ali no 8 de janeiro, Franci? Cíntia, sem dúvidas, acerta e é uma data que deve ser sempre lembrada, porque de um lado há parlamentares, inclusive interessados nessa anistia, porque há deputados federais investigados por incitação aos atos golpistas do dia 8 de janeiro. E todas essas imagens que foram mostradas, inclusive essa da restauração, dão a tônica de que não foram pessoas inocentes que entraram na sede dos três poderes, porque fica difícil até estimar os prejuízos que os três poderes tiveram com os atos do dia 8 de janeiro. Quase 40 milhões de reais. Quase 40 milhões, mas tem também um prejuízo histórico, por mais que haja essa recuperação. Então é muito difícil estimar o prejuízo. E quem faz esse discurso, como o do José Múcio, deveria conversar com a policial do DF, com a Marcela Silva, que disse, quando depois, na CPI, que nunca tinha visto tamanha agressividade, Cíntia. Então não tem como classificar de modo algum essas pessoas que participaram como pessoas inocentes, que foram só seguindo a boiada, porque esses atos foram planejados já de muito tempo. Elas saíram das suas residências, saíram do seu estado de origem, sabendo que iriam para a sede dos três poderes, que iriam para o tudo ou nada para atentar contra a nossa democracia. Então tem que ser lembrado sempre sim, não é um ato político de esquerda, um ato do presidente Lula, é um ato democrático. E quem vai contra esse ato de lembrar o dia 8 de janeiro vai ser cobrado pela história, Cíntia, porque agora pode não ser cobrado a curto prazo, mas vai estar lá na latrina da história como um parlamentar, como um político, como uma autoridade que se omitiu diante desse ataque à nossa democracia. Alessio, impacta, por exemplo, essa imagem do busto de Rui Barbosa e o próprio ato em si? Você acha que tem algum peso dentro desse processo que o Brasil vive hoje, muitas vezes de deturpação e manipulação da opinião pública? Olha, Cintia, eu acredito que sim, até porque para mim mesmo, né, já causa um impacto. Eu me lembro muito bem do dia 8 de janeiro, eu cheguei em casa já acompanhando as imagens e me perguntando se aquilo era real, né? Era muito difícil realmente acreditar que a gente estava assistindo, né, um ato terrorista, um ato contra os poderes, porque a gente não teve a depredação só do STF, a gente teve também do Executivo, teve também da Casa Legislativa, então todos os poderes foram atacados, foram atingidos. Então todas essas imagens, não só essas que a gente mostrou do patrimônio que foi atingido, que foi destruído, mas as imagens gerais, né, da invasão, do momento em que eles passam a barreira policial, do momento que eles estão já invadindo, já em cima, inclusive, também do Palácio do Planalto, traz um impacto muito grande, não só para hoje, mas como o Franci disse, um impacto que vai ficar marcado na nossa história, infelizmente. E a história ela está aí para isso, né? Para ser realmente lembrada, para lembrar de atos, para que não aconteçam novamente. Esse é o intuito principal, inclusive, da própria disciplina de história. A gente aprende sobre isso, que a gente revê para que não aconteçam situações como essa do dia 8 de janeiro. Então, esse impacto, apesar de ser muito forte, ele vai servir também, Cíntia, como uma espécie de aprendizado, né? Para que a gente não volte a rever situações como essa, episódios tão lamentáveis como esses do 8 de janeiro, Cíntia. Para a gente não perder o fio da meada desse tema, eu sei que a gente tem que ir para o intervalo já, mas eu queria já ouvir o Osmando sobre o tema que ele trouxe para a gente hoje, que menciona, por exemplo, a senadora Elisiane Gama, uma das personagens positivas desse processo de se tentar descobrir o que aconteceu ali, quem são os responsáveis. Ela que brilhou à frente da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito que apurava os atos golpistas, enfrentou o machismo, enfrentou a descrença das pessoas e permanece como um símbolo dessa luta pela democracia no Brasil, né, Osmando? Isso, a senadora Elisiane Gama, que tem se mostrado muito corajosa e muito séria, muito preocupada com princípios democráticos, inclusive dentro do Congresso, com respeito, com tolerância. Ela apresentou agora no final do ano um projeto de lei
que transforma o dia 25 de outubro no Dia Nacional de Defesa da Democracia. Por que ela faz isso? Ela toma como base, ela se inspira evidentemente nos atos de 8 de janeiro, mas a data passa a ser 25 de outubro, porque coincidentemente neste dia foi assassinado em 1973 o jornalista Vladimir Herzog nos furões da ditadura, nos furões do DOI-CODE em São Paulo. E foi uma morte estúpida que repercutiu no mundo inteiro, que gerou livros, gerou filmes e impacta todo o mundo quando se sabe como esse crime aconteceu. Por que ela traz isso exatamente na memória do Herzog? Porque o que se tentou no dia 8 de janeiro foi exatamente a extinção do Estado Democrático de Direito e o fim da democracia com a derrubada do governo e a ascensão de um grupo golpista para comandar o Brasil a partir daquele momento. E isso é um ato que não significa, que não fica restrito ao dia 8 de janeiro. Ele foi sendo construído ao longo do governo Bolsonaro em vários momentos importantes da vida nacional, como em 7 de setembro de 2021, onde se montaram aquelas armações de tentativa, inclusive, de morte, de enforcamento do ministro Alexandre de Moraes. A gente sabe muito bem, antes do 8 de janeiro, o 7 de setembro de 2022, que foi também uma trama, uma provocação incrível. Houve também, no dia da diplomação do presidente Lula, uma manifestação hostil, agressiva, violenta, que foi contida a tempo e não se concretizou. Houve aquele atentado com um caminhão-tanque, com bomba, no aeroporto de Brasília, às vésperas do Natal de 2022, que se tivesse sido concretizado, seria provavelmente uma das maiores tragédias da humanidade em todos os tempos, porque vocês já imaginam o que é um caminhão-tanque cheio de combustível explodir dentro do aeroporto de Brasília, no momento de Natal, no momento em que o aeroporto estava superlotado. Então, esses fatos são gravíssimos e não podem ser esquecidos. Acho que este ato de segunda-feira, que está sendo organizado pelo governo Lula, mas também pelos presidentes de todos os poderes, não deve se converter numa tentativa de fazer o confronto, de fazer a manifestação ao contrário do que foi feito no 8 de janeiro, de levar gente à rua, de subir as rampas de pessoas, de populares. Na minha visão, isso não deve acontecer. Mas a organização em si, o fato simbólico das autoridades, dos chefes dos poderes se unirem para trazer de volta à memória da população esses episódios trágicos, para que fique a lição de que isso jamais poderá acontecer. Então, o projeto da deputada Elisiane Gama, ele é notável, imagino eu que será aprovado, até para fazer um contraponto a iniciativas da direita, da extrema-direita, como aquela da Câmara de Vereadores de São Paulo, que instituiu em outubro do ano passado o Dia Nacional do Patriota, em exaltação àqueles que foram para a baderna, para o assinte, para a violência durante o dia 8 de janeiro. E a repercussão foi tão ruim, tão drástica nacionalmente, que 3 dias depois a própria Câmara de Vereadores de Porto Alegre voltou atrás e tornou sem efeito a lei que eles haviam aprovado e promulgado. É também para fazer um contraponto a atitudes como essa do senador Mourão,
que é a parte ruim do Exército Brasileiro, das Forças Armadas Brasileiras. Isso ele demonstrou ao longo da sua presença como vice-presidente da República e demonstra agora ao apresentar ao Congresso Nacional um projeto de lei em que anistia os golpistas do dia 8 de janeiro. E anistia exatamente no ponto crucial. Ficam anistiados pelo projeto dele os que atentaram contra o Estado de Direito e os que tentaram a derrubada o fim da democracia. Então, é preciso que este ato do dia 8 seja um ato simbólico, memorável, para fixar na mente do brasileiro esta consciência de que fatos dessa natureza têm que ser repelidos e que as apurações têm que chegar realmente aos seus reais mandantes e àqueles que financiaram. Muito bem, vamos para o intervalo. Na volta a gente vai